nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos últimos programas nós temos falado sobre a inspiração e a verdade da Sagrada Escritura. Já vimos que Deus é o autor principal da Sagrada Escritura, de modo que as coisas divinamente reveladas que estão contidas nos livros sagrados, elas foram registradas sob a ação do Espírito Santo. Vimos também que Deus se serviu de autores humanos dos livros sagrados, de modo que os autores humanos, Paulo, Pedro, João, Isaías, esses autores humanos, eles usaram as suas próprias faculdades e capacidades, de modo que eles são também verdadeiros autores, mas Deus se serve deles, agindo Ele próprio neles e por meio deles, de modo que eles escrevessem tudo e só aquilo que Ele queria. Então, nesse sentido, os livros inspirados ensinam a verdade. Não qualquer verdade, não uma verdade científica, verdade histórica ou a verdade matemática, mas aquilo que o Espírito Santo quis que fosse revelado em vista da nossa salvação, quis que fosse também registrado nas Sagradas Escrituras. E aí nós chegamos ao parágrafo número 108 do nosso catecismo. Por mais que a Bíblia seja importantíssima, fundamental na nossa caminhada de fé, a fé cristã não é uma religião do livro. É errado nós dizermos que o cristianismo é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita ou muda, mas do verbo encarnado e vivo. Aqui é uma expressão de São Bernardo de Claraval. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. E aqui o nosso catecismo lembra Lucas 24:45, quando o próprio Cristo vem ao encontro dos discípulos e abre-lhes a mente e o coração para que eles entendessem o sentido da Sagrada Escritura. Na verdade, a Bíblia pode se tornar letra morta na minha vida se ela não se torna um acontecimento. E ela vai se tornar acontecimento na medida em que eu acolhê-la na liberdade que Deus me concede, mas também inspirado pelo próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo que faz com que as palavras que estão na Bíblia criem vida na minha vida. De fato, a Bíblia pode ser lida por qualquer pessoa, seja ela crente ou não. Um ateu pode ler a Bíblia. As chamadas ciências da religião, elas não pressupõem a fé. Você pode ser um cientista da religião e ser uma pessoa completamente sem fé, sem compromisso nenhum com aquela religião que você está estudando. Você pode estudar as religiões do ponto de vista antropológico, sociológico, histórico, e não necessariamente como expressão da sua fé. Ao contrário da teologia. A teologia é a ciência da minha fé. Eu só vou fazer teologia autêntica na medida em que eu creio para entender. E eu procuro entender para crer melhor. Então, podemos dizer com o Papa Bento XVI e também com o Papa Francisco que a fé cristã é muito mais a religião do encontro com uma pessoa. A pessoa viva de nosso Senhor Jesus Cristo. É deste encontro que brota o segmento, o discipulado, e que brotam todas as reflexões da fé. O verdadeiro teólogo há de ser alguém que fez essa experiência de um encontro pessoal com o Cristo. Senão, ele pode ter muitas técnicas, muito conhecimento
e não necessariamente fazer uma teologia enquanto ciência da sua própria fé e da fé da igreja. Então, nesse sentido, a fé cristã não é simplesmente uma religião do livro, embora o livro da Sagrada Escritura, ou os livros, né? Da Bíblia quer dizer os livros, não apenas um livro. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, né? O cristianismo é sim a religião da palavra de Deus, que é o próprio verbo que se encarnou. Não uma palavra escrita, muda, mas do verbo encarnado e vivo. Então, para que a Escritura não permaneça letra morta, é preciso que Cristo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão da Escritura. E aí nós chegamos ao parágrafo 109, onde vamos começar mais um bloco. Esse bloquinho de apenas 4 parágrafos abordou então o tema da inspiração e da verdade na Sagrada Escritura. Agora começa mais um bloco que vai tratar do Espírito Santo como intérprete da Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala aos homens à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-se pelas palavras deles. Aqui, o nosso catecismo, mais uma vez, cita a Dei Verbum, agora no número 12. Então, para bem interpretar a Sagrada Escritura, eu tenho que procurar entender o que os dois autores, o autor humano e o autor divino, quiseram expressar. Para descobrir aquilo que o autor humano quis expressar, eu preciso ver o seu contexto, ver o gênero literário que ele está usando, procurar analisar as palavras mais importantes, mais significativas, procurar entender os seus conceitos. Então, por exemplo, se eu vou querer ler um texto de São Paulo, eu preciso prestar atenção, saber que Paulo tem alguns conceitos sem os quais eu não consigo entendê-lo. Conceitos como carne, espírito, pecado, justificação. Sem ter uma ideia desses conceitos, talvez eu não consiga entender o que Paulo, enquanto autor humano, quis escrever. Então é preciso estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-se pelas palavras, manifestar-nos, né, pelas palavras deles. Nós vamos ver proximamente que existem vários sentidos na Sagrada Escritura, um sentido literal, um sentido espiritual, um sentido alegórico, um sentido moral, um sentido anagógico, e cada um desses sentidos deve ser levado em conta para um aprofundamento mais eficaz da própria palavra de Deus. Parágrafo 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diversas nos textos, que são, de vários modos, textos históricos, proféticos, poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Então, aqui, as teorias literárias ajudam bastante. Mas não basta parar aí. Senão a Bíblia se torna um simples documento histórico, se torna um simples documento religioso, mas não se torna a palavra viva que se encarna na minha vida. Para isso, é bom sempre repetir que a ação do Espírito Santo é fundamental. Será a iluminação do Espírito que vai nos fazer apreender, para além da materialidade das palavras, o sentido eterno que Deus quer nos transmitir. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.